dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. Uhul! Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Bom demais isso. Adoro. Minha gente, o Felipe, ele está afastado do podcast por um tempo. Está fazendo tratamento de saúde. Enquanto o Felipe está afastado, temos um novo host, que você já conhece porque já gravou o episódio com a gente. É o editor oficial de Os Profs Podcast, Alan Santo 98. Felipe da Shopee. E no episódio de hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela? Quem? Flávia. Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Flávia Costa. Mas ela vai estar se apresentando e falando mais sobre ela agora. Olá, eu sou Flávia Costa, sou formada em pedagogia, certo? Atuo há 16 anos na educação não formal e há 7 anos na educação formal. Perfeito. Só Estamos isso, aqui as suas hoje... profissões. Ai, sou mãe, gente, eu não posso esquecer. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, de certa forma, também estou na educação informal. Sim, é isso aí, com os sim, meus filhotes. Exatamente. Perfeito. Flávia já deu uma antecipada no que a gente vai estar falando no episódio de hoje. E o tema do episódio é justamente sobre as semelhanças e diferenças da educação formal e não formal. E a mesa aqui desse podcast lindo e maravilhoso, nós temos pessoas que têm experiência nas distintas áreas da educação e que vão conseguir complementar bem esse tema. Como a Flávia já se apresentou, ela tem experiência na educação não formal e na educação formal. Tem mais experiência há mais tempo na educação não formal, né? Isso. O Alan, professor de informática na educação não formal. E eu tenho mais experiência na formal, é o seu oposto, 12 anos na formal. E alguns meses na educação não formal. Trocar essas E é fichinhas, isso. né? Vamos trocar essas ideias, essas fichinhas de né? experiências. Exatamente. E aí, pra gente começar, você tá preparada? Porque a gente vai bombardear você com perguntas. Meu Deus. Tá Vai. preparada? Chega. Já nasci pronta. Tchu. Não sei se seria algum episódio a gente muito sério, alguma coisa tá errada. É. Mas vamos lá. Então, Flávia, já que o tema do episódio é sobre semelhanças e diferenças na educação formal e não formal, explique pra galera, de uma maneira bem simples de ser entendível, quais são essas semelhanças e essas diferenças entre os dois formatos de educação. Bom, na educação formal é aquela que gera certificação, que segue uma grade curricular. Isso. E a educação não formal é aquela que forma para a vida, para o ensino humanizado. De uma forma bem simples, né? Sim, de uma forma bem simples. Agora eu vou lhe dar uma entrada no que você falou. Certo. Você falou que a educação não formal, ela forma para a vida. Então quer dizer que a educação formal não forma? Forma, só que a educação formal, a gente sabe que tem aquele peso do decoreba, aquele peso de exigir mais um quantitativo do que, de certa forma, um qualitativo. Perfeito. Né? E a educação não formal não, a gente olha para o ser humano antes da quantidade de ser humano. Isso. Então agora eu trouxe uma complementação maior. A gente bem não bacana. pode dar brecha, já pensou? Ela tá dizendo que a educação não forma pra vida. Oh. É verdade. Mas forma, a gente. E depois aqueles assuntos aí, calcular a velocidade, subindo do topo do prédio, jogando uma bolinha. Isso. Mas também aqui a Sim. gente não pode entender que a educação não formal, ela não tá para substituir e nem para desvalorizar a formal. Uma exato. sempre vai estar complementando a outra. Sim, perfeito. Até Perfeito. porque são propósitos diferentes, mas que buscam alcançar, vamos dizer assim, né? O mesmo objetivo, que é... Um objetivo similar, É, né? capacitar, né? Isso. Aí seja, tanto academicamente, para o menino saber discutir, filosofia, enfim, quanto ele ter ferramenta para viver. Isso. Entender como funciona a sua mente, por exemplo. Perfeito. Uhum. Então, já que a educação formal, como você mesmo mencionou, é aquela que tem uma prioridade maior em gerar certificado, significa dizer que na educação não formal, o gerar certificado não seria tão interessante, não teria o mesmo valor que a gente consegue agregar na educação formal? Ele tem total valor. Tanto é que a gente sabe que qualquer ser humano na face da Terra que ele recebe uma certificação, ele está se sentindo ali valorizado, né? Então, sim,
Na educação não formal também é gerado certificados. Só que é como a gente falou, é com um olhar mais voltado de fato para ampliação de visão de mundo. Perfeito. Entende? Tirar o ser humaninho, tirar o educando, que é como a gente fala, da zona de conforto dele e mostrar que ele pode ir além do que as pessoas falam que ele pode ir. Entendeu? E com a certificação isso daí fica bem claro para ele, né? Fica bem evidenciado e ele fica todo orgulhoso com as certificações que ele recebe. Então, digamos que ela gera motivação, né? Gera, total. Né, materialização, né, do esforço Sim. que ele teve e evoluiu. Porque, como você falou, não dá para calcular muito bem como a pessoa entra no curso, por exemplo, uma formação socioemocional. Ela sabe o quanto ela mudou. Isso. As pessoas no entorno vão só ter noção, sentir, mas só ela sabe o quanto ela evoluiu nesse período. Perfeito, Exatamente. perfeito. Perfeito. Mais alguma coisa a complementar? Não. Ok. Então vamos lá. A educação não formal, o foco é formar para a vida. A educação formal também forma para a vida. Porém, em termos de quantidade, digamos, a educação formal ela é mais aprisionada a isso. Enquanto que a não formal é mais aprisionada, digamos, à qualidade. Perfeito. Isso. Aprisionada não seria necessariamente a melhor O palavra, termo, né? o termo Ela é mais propício. vinculada, né? Isso, mais vinculada. Perfeito, perfeito. Então, como a gente poderia fazer para, dentro da educação formal, tratar aluno como educando? Ensinar o que a gente precisa ensinar, seguindo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, mas visando essa formação para perspectiva de futuro, construção de projeto de vida do aluno / educando, que a gente esteja trabalhando no nosso dia a dia. Como fazer isso? Antes de tudo, o professor ele tem que sair da zona de conforto. Ele tem que se enxergar como um agente que possibilita a transformação. Né? Quando ele realmente ele sai daquele olhar isolado da educação tradicionalista, de que a minha aula aqui é só quadro, caderno e livro. Perfeito. Quando ele sai desse parêntesezinho, entende? Ele prefere olhar para a criança como um agente transformador da sociedade onde ele está inserido. Aí sim é que começa a educação não formal a fazer sentido para a vida não só daqueles alunos, mas também para a vida do professor. Mas quem tem que sair primeiro da zona de conforto é o professor. A inquietação tem que partir do professor para que ele consiga inquietar o aluno, para que o aluno de fato consiga sentir a educação não formal dentro do ambiente escolar. Perfeito. E vendo isso como que a gente tinha conversado até com um amigo meu, estava mais cedo falando sobre uma dificuldade que ele teve com a gente fala educando. O educando dele. Que ele tentou trazer um exemplo, mas era um exemplo que não faz tão parte do cotidiano. A gente falou, por exemplo, tem disciplinas que são mais vinculadas ao dia a dia na história da pessoa. Isso. História e geografia. Geografia você traz exemplo do dia a dia. Aí você vai para a história. Também. Tanto que seja, pode ser assim, né? História muito antiga não vai fazer tanto, mas história recente. Por exemplo, momentos que estamos vivendo que estão mudando o como a humanidade se comporta. Você tem como trazer esse exemplo. Mas e quando você vai trabalhar uma matéria que o aluno não tem como ver? Por exemplo, como é que você trabalha o conceito de átomo? Sim. Você não tem como trazer um átomo e apresentar para o cidadão. Você pode usar aquelas ferramentas. Vamos fazer uma aula que a gente vai criar um átomo, aí vai conseguir visualizar. Aí já parte dessa abordagem que você falou, que é trazer o professor sair da zona de conforto de estar preso ao livro didático, que é o quadro. Ele trazer para o aluno, vamos ver, para você a partir disso começar a pensar isso não fisicamente, mas objetivamente. Sim, né? sim. Aí eu estava falando com ele outra coisa. Por exemplo, em matemática, frações. A nossa cabeça, se eu visualizar um quarto, eu sei que a minha casa é uma casa inteira. O meu quarto é uma fração da minha casa. Isso. Eu consigo identificar isso. Mas quando você leva para um aluno, fulano, fração de tanto, ele não vai conseguir identificar isso assim, a partir do nada. Uhum. Ele tem que ter um exemplo vinculado na realidade dele. Isso. Para poder ele entender melhor esses assuntos. Acho que seria isso. A cartada na manga, né, da educação não formal e o que ela pode trazer para a educação formal é essa cartada na manga de trazer a vida do educando para o assunto que ele está vendo em sala. Isso. Vai tornar o assunto mais gostoso dele entender, debater.
Eu até falei umas vezes que teve um professor de ensino médio que ele trouxe o debate sobre a legalização da maconha, né? Tanto datando o podcast, é um debate que está acontecendo agora. De fato. A sala se dividiu, todo mundo entrou na discussão, apresentando argumento por que não. Alguns vinculados à moralidade, outros à questão de saúde pública, que é como o assunto deve ser tratado, mas todo mundo participou. A gente, na formação que a gente fez no Girassol, é quando você tem duas pessoas e elas têm ideias diferentes e elas se encontram, você tem que sair com 2 ideias cada um, não uma ideia cada um. Então o choque, ele tem que trazer esse novo pro educador, como você falou, né? Tem que instigar ele, você falou, provocá-lo. E isso só vai acontecer você trazer a realidade dele, que é o assunto do cotidiano. Há algumas coisas que ele via no dia a dia com olhar comum. Você traz um novo olhar, ele todas as vezes que passar por aquela situação ou ver aquilo, ele vai lembrar. Nossa, agora eu estou vendo aquilo sobre outra perspectiva. O assunto já não é mais o mesmo. A mente que se abre, ela nunca volta para o tamanho original. Isso, Albert Einstein. O caba. Nossa, gente. E aí, você? A gente quer saber das experiências. O Alan comentou sobre experiências acerca da educação não formal, dentro da formal e vice-versa. E você que trabalha nas duas, os 2 tipos de educação, como é que você faz para vinculá-las na sua rotina de trabalho? Então, é a seguinte, a gente costuma muito, quem trabalha na educação não formal, trabalha muito com a questão da ludicidade. Sim. Né, trazendo a ludicidade como, de fato, uma metodologia assertiva para dar as suas aulas. E quem é uma vez educador, você não deixa de ser educador. Sim. É tipo aprender a andar de bicicleta, né? Não esquece mais. Não esquece mais. Então, por mais que hoje eu quisesse atuar dentro da educação formal, sem a minha base de educador, provavelmente eu não conseguiria. Sim. Não conseguiria dar as minhas aulas da forma totalmente tradicionalista, né? Então, quando você chega na minha sala, você vai ver muito barulho. Você vai ver as crianças participando de toda e qualquer atividade que eu venha trazer para dentro de sala de aula. Sim. E geralmente você vai ver a minha turma sempre ou em meia-lua, eles sentados. Nunca em fileira, Nunca em fileira. Eles em meia-lua ou em círculo mesmo. Entende? E é assim a minha forma de trabalho. Eu sempre trago coisas atrativas para dentro das minhas atividades. Então, se eu vou dar fração, eu não vou trazer só aqueles rasbiscos no quadro. Eu vou trazer uma pizza e faço com eles a fração através da pizza. E eles vão sair de lá entendendo e ainda vão se deliciar. Comendo pizza. Eu quero ser sua aluna. Entende? Mas é isso. É de fato você trazer, pronto. Quando que uma criança que ela vem de uma realidade muito cruel, Sim. que certamente durante as noites ela não tem a possibilidade de jantar de repente uma fatia de pizza e ela chega dentro de uma sala de aula e ela consegue até um lanche diferente desse. Sim. E além de tudo ainda aprender matemática com isso. Perfeito. Entende? Toda vez que for ver uma pizza, Fração. Fração. Lembra da fração. E isso daí marca pra eles. Marca de fato. Marca, tanto é que todas as vezes que a gente vai falar de fração, aí eles dizem, tia, é daquele dia da pizza? É daquele dia da pizza. E eles não esquecem. Porque vinculou o conteúdo com a vivência, Exatamente. né? Tanto é que Vygotsky e Piaget, eles falam que o indivíduo, ele aprende através do meio que ele é inserido, né? Então, se as crianças, elas passam a ter esse tipo de vivência com as coisas, com que elas têm familiaridade, para elas se torna mais fácil o processo de aquisição de conhecimento. Perfeito. É verdade. Quando pensar em experiências quando criança, elas são sempre muito marcantes, né? São. Quando você vincula com um conteúdo muito bom, aí fica pra vida toda. Aí não fica mais a decoreba. Fica gostoso. Não fica aquela coisa chata, né? De fato. Aquela coisa chata. Fica realmente uma aula muito atrativa e dinâmica. Principalmente isso. Acho que uma das características principais da educação não formal é ser dinâmica, né? Isso, é o dinamismo. Você adapta ela para a necessidade. Porque muitas vezes o currículo ele é bom porque o Brasil é muito grande. Então você tem que ter uma base de onde partir. Base nacional. Só que quando você chega na realidade, na ponta, não é muitas vezes se encaixar em todos os requisitos que tinha lá. Sim. Que é um problema, por exemplo, o Enem. Como é que vai ficar o Enem para o próximo ano?
o novo ensino médio foi sendo aplicado progressivamente, só que as escolas públicas aplicaram um ritmo diferente das escolas privadas. Isso. É uma ideia muito bonita. Sim, uma a ideia ideia muito bonita. É linda. O papel aceitou tudo, que é essa experiência. Romantismo. Né? Bem romântico Romantismo, mesmo. total. E acabou dando um romance platônico, né? Porque não foi pra lá nem pra cá. E isso vai ficar marcado porque o Enem tá aí e os saldos, né, de alunos de escola privada que tinham mais aulas em português, matemática, geografia, não foram aqueles alunos de escola pública que tiveram uma carga reduzida pela metade, muitas vezes. Sim, de fato. Então, como é que vai ser o exame nacional se tem tanta disparidade? Aí, isso, por um lado, foi boa a ideia, porque você coloca disciplinas que são do socioemocional, são focadas em preparar o aluno para viver, como foi dito já, mas você tirou em detrimento disso coisas que eram necessárias para ele entrar, por exemplo, na faculdade, se quisesse. Ele não tem esse conteúdo, essa base toda, essa base vai novamente faltar para ele. Então, seria o próximo passo a gente pensar melhor em como fazer para implementar essas disciplinas, porque já se viu que são necessárias. Sim. O ganho que se tem nesses âmbitos humanos e mais essas áreas profissionais é gigantesco. Mas aí como fazê-lo? Acho que essa que é a discussão que daqui para frente vai ser feita. Eu estava refletindo enquanto você estava falando, principalmente com relação à redução da carga horária, que você mencionou, né? Todas as disciplinas com o novo ensino médio sofreram redução da carga horária. Já que a minha área de atuação é mais no ensino médio, né? Então, totalmente, na verdade, no ensino médio. Por exemplo, disciplinas como língua portuguesa. Antes eram 4 horas de aula na semana, hoje são 2. Então imagina a redução, né? Tipo, o impacto drástica. Que isso vai gerar muito drástico, muito 50%. Drástica. A mesma coisa aconteceu com matemática, era uma carga horária de 4 aulas na semana, agora são 2. Todas as disciplinas foram reduzidas exatamente a 50% da carga horária. Então, como o Alan mencionou, as escolas privadas, elas aderiram ao novo ensino médio, porém, aumentaram a sua carga horária. Mantiveram a carga horária da BNCC, né, da Base Comum Curricular, e aumentaram com as disciplinas ditas eletivas do novo ensino médio. Mas na escola pública a realidade é outra. Foi necessário reduzir a carga horária da base comum para acrescentar as novas disciplinas. E aí realmente fica essa questão, né? Tipo, como é que vai acontecer o novo ensino médio e como é que isso vai possibilitar o acesso da galera da rede pública à universidade? É uma ideia linda no papel, romantizado, na educação maravilhosa, porém aumentando a desigualdade. Porque vai possibilitar, em maior escala, o acesso de estudantes de rede privada às universidades e vai reduzir esse acesso dos estudantes da escola pública, porque eles não vão ter a mesma preparação. Já não tem, normalmente. Vale ressaltar, porque não dá para passar a mão. E agora, com essa carga horária reduzida, como é que vai ficar? Porque comprimiu, né? Além de reduzir a carga horária, o conteúdo não mudou. Exato, não mudou. Isso aqui é ruim. E como é que vai ser cobrado, né? E sem falar também que também, né, com a educação não formal no ensino médio, muitos dos professores não são capacitados para estar Perfeito, você tem essas entrado disciplinas. Né? Perfeito. Na verdade, a maioria não, né? Porque não houve preparação. Veio a ideia, tome escolas, recebam. Lindo. Recebam, foi só assim mesmo. Material. Não tem material. O professor tem que preparar o material por fora. Quando diz respeito às disciplinas da base comum, você tem o material já prontinho, o livro didático e tudo certo. Mas dessas disciplinas eletivas de novo ensino médio não tem. Então, por exemplo, se você vai dar aula de, pelo menos, da realidade na qual eu vivo, tá? Não sei com relação às outras escolas públicas. Mas se você for dar aula de empreendedorismo, é você e Deus. Para pensar numa sequência didática que faça sentido para o estudante, para a realidade do estudante e como abordar aquilo dentro da sala de aula. Todo um problema, né? Exato. Nossa. E será que todo professor ele está predisposto a se tornar também um pesquisador? Porque ele vai ter que sair da zona de conforto, do normal. Vai ter que demandar mais tempo dele em casa, exatamente, preparando esse material. E a questão é, a gente para muito para ver também a realidade do aluno, mas interessante também parar para ver a realidade do professor, né? Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou solteira, moro só, não tenho intervenções. Então, se eu quiser preparar um material mais elaborado, eu tenho tempo e tenho um ambiente propício para isso. Mas se você pega a realidade de uma outra professora
que trabalha em 3 escolas, que tem 2 filhos, que chega em casa, vai preparar a janta do esposo dos filhos. Como é que essa professora vai ter tempo, disposição para estar fazendo isso? Não tem. Ou abrindo mão do seu final de semana para estar fazendo isso? É uma possibilidade. Entende? Eu acho que, na verdade, é o que acontece. Né? Exatamente. Porque o meu caso... Qualidade de vida. Exato. O meu caso, eu acho que ele é um caso à parte na questão dessa faixa etária. A gente tem muitos professores mais novos hoje atuando, mas também a boa parte são professores que já estão há 20, 25 anos na educação. Então pega todo esse contexto. Muito tempo de sala de aula, vivência de ser mãe ou ser pai, trabalhar em mais de um lugar, ter que dar conta de outras áreas. Então, como é que essas pessoas vão fazer se não tiveram preparação de nenhuma parte para preparar um material interessante para algo que não é da realidade dele e querer adequar isso para o aluno? Sabe? É muito complicado. É muito complicado. Pensar nisso. Quando anunciaram a reforma do novo ensino médio, acho que uma das questões que até discuti, que eu estava indo na faculdade, era sobre a possibilidade de contratar pessoas com notório saber. Isso. Aí, o que seria isso? Seria então para essas vagas que a gente comentou, por exemplo. Tem uma pessoa na nossa cidade de conhecimento público que ela sucedeu na carreira. Sim. Essa pessoa poderia ser convidada a ministrar um período essa disciplina. Perfeito. Porque que melhor sucesso do que a pessoa que tem resultado, né? Isso. Então, ela é o exemplo a ser seguido, a falar sobre. Isso. Porque o sucesso dessa pessoa, ele é um. A grande maioria não alcança o sucesso que ela teve. Mas é compreender que você aprender com quem foi excelência, você sendo medíocre, você está muito acima da média. Isso, exato. E não é medíocre do sentido de desmerecer o trabalho dessa de estar pessoa. na média, né? De estar na média. Já é muito bom. Porque a gente pensa, por exemplo, você vai desafogar o professor de física para ele se dedicar à disciplina no tempo que é necessário e, caso seja, ainda assim aproveitando esse momento da introduzindo disciplina da educação não formal, fornecer material para o professor ser educado, formado naquela metodologia que seja mais atrativa para o aluno. Isso. Trazer realidade, os exemplos bons, trazer pizza. Ainda ter tempo de fazer pizza. Isso, porque você melhora muito na qualidade. Então, acho que o que o ensino médio, o novo ensino médio deveria ter acompanhado seria um aumento no período que o aluno está na escola. Isso. O aluno está das 7 às 11, das 7 às 4. Porque ele vai ter tempo para se dedicar às disciplinas formais, às não formais. Isso. E com essa possibilidade, com um quadro maior, dele escolher como ele vai fazer. Eu quero tal disciplina, porque as eletivas são assim, pelo menos. A gente na faculdade tem as eletivas, né? Mas são eletivas assim, você tem essas eletivas, que são o número mínimo de eletivas que tem que ter. Então você não tem escolha. Então, oferecer mesmo escolha para o aluno, diversificar, permitir criação de clubes, porque a gente sabe que isso aí, o aluno, ele é por natureza, o jovem, é por natureza subestimado. Que jovem? Não é passando a mão na cabeça, não, faz muita coisa errada, viu? Tá certo? Mas dando a liberdade com o olhar de uma pessoa que tenha tempo para se dedicar, para orientar, o que eles podem conquistar? Aqui na cidade tem um exemplo que, se não me engano, a rede municipal está com um projeto para robótica. Sim, olha, de fato. Não é isso? Quantos talentos podem sair desse projeto? E numa área que ela é necessidade no mundo hoje. Porque cirurgias já estão se envolvendo inteligência artificial com robótica. A intervenção do médico vai ser simplesmente assinar o laudo. Cirurgia foi boa ou foi ruim? Precisa do quê? Porque tudo vai ser feito automaticamente. Sim. É o futuro. Não se dizendo que isso vai ser realidade para todo lugar ao mesmo tempo. Quem sabe que isso não chega. E nem para todos. Isso, nem para todos. Tem uma... Milton Santos é um geógrafo, ele fala que a globalização da trouxe coisa muito boa, né? Hoje todo mundo vê um videozinho dos coreanos dançando, não sei o que. Mas você não tem a mesma qualidade de vida que aquela pessoa. Você tem, que ele fala que é uma esfera psíquica, que você tem o desejo pela vida. Podia ser, por exemplo, o conteúdo ministrado. Já pensou aplicar uma aula emocional usando BTS? Seria em massa. Porque a vida deles é de primeiro mundo. Os caras produzem o próprio carro, celulares é lá, saúde de qualidade é lá, saúde pública, viu? Não é, foi paga. Mas a gente deseja, mas não tem. Porque a gente vive num país que não tem nada disso. Sim. Mas tinha um projeto no municípiozinho no interior de Alagoas que está formando educandos para começarem a produzir robótica. Olha aí, coisa massa.
Pois E isso, que é, por exemplo, trazendo outro exemplo, a realidade que a gente tem no Instituto Girassol, que a gente sempre tem educandos lá que eles vão no horário contrário. Seria mais ou menos esse exemplo. Então, aproveitar o educando pela manhã, ele vai para a escola, pela tarde ele vai para o instituto. A gente trabalha os conteúdos que ele vê na escola, muitas vezes, de outra forma. Isso. Então, quando o aluno tem uma dificuldade para aprender o assunto como ele foi apresentado na escola, muitas vezes no instituto ele aprende de outra forma. E não para por aí. A gente teve uma reunião semestral. No meio do ano a gente teve reunião com os pais para recolher, né, o retorno deles, como os alunos estão em casa, como a gente fala para eles como estão sendo as atividades. E uma mãe falou que nas aulas de informática o filho dela começou a digitar. Digitar, tudo bem, é uma coisa que é necessária para mexer no computador. Só que ele começou a ganhar o movimento fino. Sim. E ele começou a tocar acordeon. Toca aí, Dalsa Banga, pra mim, vai. Esse exemplo é muito bom. É uma coisa nada a ver. Coordenação motora, A né? primeira Foi vez desenvolvendo. na instituição que a gente escutou isso Esse de uma tipo de mãe, relato, né? Que geralmente é desenvolver em matemática, desenvolver em língua portuguesa, em redação, mas desenvolver a habilidade de tocar um instrumento. Isso é muito bom, porque Isso a é partir muito da bom. informática ele desenvolveu a inteligência emocional, que talvez ele... Emocional não, corrigindo, musical. Isso. Talvez ele já tinha, mas estava Essa lá aptidão. implícita, guardadinha, só não tinha ainda aflorado, né? Isso, E através da aula de informática ele conseguiu. É muito top. E isso Muito ainda bom, foi na muito avaliação bom. de processo. Imagina Isso. na de resultado, na Meu final, Deus, né? No final o menino fica cantando. Perfeito, perfeito. Essa música pro senhor, toca pra mim. Muito bom, Mas muito é bom. isso. Esses exemplos de intercalação entre educação formal e não formal, para mim eles são, não sei exatamente qual palavra usar, mas eles me enchem de uma forma, assim, de me trazer muito prazer, sabe? É uma sensação de muito prazer. Uma sensação de esperança. Isso, exato, exatamente isso. É como se eu realmente conseguisse vislumbrar e enxergar um futuro melhor para a nossa realidade, uma vez que a gente grava um podcast no município do interior de Alagoas, Nordeste, só para deixar claro. Aí eu consigo visualizar isso, sabe? Uma melhora no nosso município sobre essa perspectiva, mas não apenas aqui. Até porque uma vez que você adquire o conhecimento, independente de que tipo de conhecimento você adquiriu, você não vai restringir a um ambiente. Você vai conseguir aplicar para qualquer coisa que você quiser na vida. Mas aquelas pessoas que de fato, e as pessoas que eu me refiro são os educandos, que de fato estiverem receptivos e abertos a adquirirem o conhecimento e aplicar o conhecimento que eles estão lá aprendendo, eles vão alçar voos muito maiores e muito significativos, sabe? Eu acho que assim, o acesso ao conhecimento, ele está democratizado no nosso meio, através dos projetos que nós participamos, através das escolas onde nós atuamos. A gente está democratizando de alguma forma, apesar das dificuldades que existem no sistema educacional atual, estamos democratizando o acesso ao conhecimento. Quem bem souber e quem bem souber utilizar as outras oportunidades cedidas, vão conseguir se desenvolver em áreas muito distintas da vida. Pegando um outro exemplo do Instituto Girassol, estamos aqui elevando o nome do Instituto Girassol. Mas na última turma que nós formamos do curso do Jovem Falcão, né, Inteligência Emocional, teve um caso que me chamou muito a atenção, que foi aquela menina, ela de fato me tocou muito. Então já chegaram educandos que, não vou citar nomes, claro, mas que você dizia, você é muito inteligente, e ele dizia, sou não, tia. Sou não, porque a fulana da escola disse que eu sou isso e isso. É. E eles guardam como verdade absoluta, guardam, né? E até você conseguir, tijolinho por tijolinho, desmistificar, todo santo dia, para retirar, arrancar esse rótulo dessa criança, é um trabalho absurdo. Total. E detalhe, se você for sozinho, você não consegue. Tem que ser um trabalho de toda a instituição. Desde o portão, né, até o momento em que ele vai embora para casa. Todos que trabalham na instituição têm que estar juntos. De fato. O alcance ele vai ser maior, né? Se todo mundo estiver trabalhando Então, junto. assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai lidar com vida, né? Porque a partir do momento em que aquele ambiente está lhe causando um certo desconforto sobre a forma com que aquele educando está se vendo, você sabe que ali teve o dedo de alguém que apontou para ele de forma errônea. Sim. Né? De forma que viesse isolar os olhos dele
para uma amplitude de vida que ele tem para frente. Então, é chegado o momento realmente do professor, ele não ser só professor, né? Ele ser um professor educador, porque é aquele que olha além da quantidade, olha além da chamada, olha além de, ai, nossa, é mais um que vai fazer aqui a prova e talvez dê uma nota negativa para a escola, dê uma nota negativa para a educação, que é o que a gente está vivenciando nesse período, né? Que é a prova SAEB. Mas você vai olhar para a criança e vai ver ele como um pequeno agente transformador. E você vai tirar dele a venda que um dia alguém colocou. É a venda limitante. Ele tem que entender que ele pode, que ele consegue, que ele vai muito além da realidade ali que ele está inserida. Quando você pergunta a uma criança que ele vem de não desvalorizando, tá, a classe, mas que ele vem de um convívio onde toda a família trabalhou cortando cana, geralmente quando você pergunta qual que é o sonho da vida dele, ele vai dizer que é trabalhar como o pai dele. Sim, que é o cortando exemplo cana. que ele tem, né? É o exemplo que ele tem. Mas o que é que impede você, como professor educador, de mostrar para ele que ele pode ir além daquilo? Sim. Não estou desvalorizando, porque é um trabalho honesto, como todo Sim, outro, sim, né? sim. Mas é de fato fazer com que a criança, ela sonhe, gente. Porque sonhar pequeno Exato. e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, Exato. qual que é o problema da criança que é filho de um cortador de cana sonhar em ser médico? O que é que impede ele? Isso. Nada impede, né? Só os rótulos que a sociedade costuma colocar de forma cruel. Então é isso, a gente tem que se inquietar mesmo, né? E querer ser agente transformador da vida de alguém. Seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele jovem, adulto. Porque Isso. nunca é chegado o tempo onde todos nós já sabemos de tudo, né? A gente sempre é capaz de aprender alguma coisa. E onde Aí- você menos espera. Isso. Eu aprendo com meu pai direto. Me olha. É, de fato, de fato. Enquanto mesmo. você estava falando, Meu eu sou uma pai e pessoa minha mãe. muito reflexiva, misericórdia, meu Deus. Mas eu estava pensando justamente nessa questão do como chegar nesses alunos. Alunos pensando cabeça de professor, Sim, sim. tá? Como chegar nesses alunos dessa maneira? Como fazer alguém sonhar? Entendeu? Como é que você pode despertar isso no aluno? Semana passada eu estava aplicando uma dinâmica tão simples que era para eles responderem perguntas sobre eles. Nome, idade, quais seus defeitos, quais as suas qualidades. Aí quando eu falava a pergunta, quais seus defeitos? Aí eles, tem um monte. Aí começou. Aí eu, quais as suas qualidades? Vou deixar em branco. Juro, a maioria da turma em todas as salas. Minha gente, em toda a sala que eu entro, o comportamento nas qualidades é a mesma. Vocês não enxergam nenhuma qualidade em vocês? Enxergo não, professora. E o que é que vocês fazem de bom no seu dia a dia? Dormir. Mas quer que eu lhe diga? Entende? Talvez eles tenham uma certa resistência e medo do julgamento. Talvez o fato de você dizer, não, eu sou bom tocando. Eu sou bom escrevendo. Aí Entende? meio que tem um receio de alguém dizer que não é, Isso. né? Como se Entende? fosse soberba, né? É. Você acha demais, não sei o que. você Então, não pra ele é nada mais disso. fácil ele apontar um defeito, porque fulano já disse que eu sou assim, Sim. e eu me vejo assim, então é mais fácil. É simplesmente um muro de defesa. Eu não vou mostrar também em que é que eu sou bom, porque talvez ele venha me julgar de certa forma Dizer que eu não sou. e dizer que eu não sou e me expor aqui na frente. Eles não gostam de exposição. Quem gosta de ser exposto? E nesse contexto, como a gente faz pra fazer ele sonhar? Olha, o que eu tenho feito e eu vejo que surte resultado é o tratar bem e dar espaço. Sim. Porque a gente tem que entender que a educação não formal ela não acontece de forma agressiva. Ela acontece de forma que tudo acontece no decorrer do processo, no tempo de cada pessoa. Sim. Né? Ela não impõe tempo. Perfeito. Não. Você, esse ano, você vai começar assim. Isso vai ser visto na avaliação diagnóstica. Na avaliação de processo, você tem que estar assim. E na avaliação de resultado, você tem que me entregar resultado tal. Sim. Se não reprova de ano. Não. Isso, não é assim. O seu tempo, o meu tempo e o tempo do Alan é totalmente distinto. Você pode aprender de uma forma mais acelerada, eu posso ter um pouco de déficit, né, de atenção e acabar dispersando e não aprendendo no tempo que o Alan, que é super, hiper, mega dotado, acelerado para aprender as coisas. Entende? Então, assim, tudo é um tempo. Então, a forma de abordagem com essa pessoa que tem uma certa resistência, ela tem que ser minuciosamente cautelosa. Você não pode ser invasivo. Não é a chave, não é a chave. Com ninguém, com nenhum relacionamento.
com nada. Ser invasivo. Você tem que respeitar o lugar do outro, você tem que respeitar o espaço do outro, você tem que respeitar o tempo do outro. Não adianta você querer meter goela abaixo. Ah, não, que você vai ter que me dar a resposta aí. Quais em que é que você é bom? Não, você vai ter que me dizer que eu coloquei como atividade. Não. Quando ele se sentir à vontade, ele vai chegar pra você e vai dizer, professora, que é professora, né? A pessoa não tem nem o pro. É professora. Eu sou bom nisso, nisso e nisso. Mas só quando ele se sentir à vontade. Pra falar sobre. Sim. Isso. É ter esse ambiente. Porque eu acho que, como vocês falaram, acho que vocês construíram a linha do tempo, né? De como é uma criança que foi desacreditada dela mesma. Que ela começa a se retrair e não passa a olhar pra ela com potencial. Isso. Aí quando você chega lá na frente e pergunta, fulano, quais são os seus defeitos? Ela já ouviu a vida inteira. Isso. Defeito, ela Decorou. Agora, quais são suas qualidades? Olhe pra você. Muito raro de ouvir, né, alguém falar. Isso. Mas o que você gosta de fazer? Aí você tenta atrair de outro ponto. Mas o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Porque muitas vezes isso está escondido em coisas que você faz como hobby. Isso, perfeito. Eu gosto de assistir anime. Então você é uma pessoa imaginativa. Você gosta do lúdico, né? Exato. Dessa coisa do incrível. Perfeito. Então você é uma pessoa com a imaginação muito fértil. Isso pode se tornar uma coisa boa para você, potencialidade. Em alguma área isso vai desembocada para fazer. E outra coisa, como ela falou, ir criando esse ambiente em que todo lugar que ela olhe, ela volte para si e veja, posso. De pouquinho em pouquinho ela vê que pode. Que ela vai começar a ver que a partir do que ela faz no dia a dia, eu passo o dia todo dormindo, aí quando eu acordo eu vou fazer alguma coisa. Esse momento que você acordou e fez alguma coisa, é onde você está brilhando. Isso. Potencializa esse tempo, aumenta ele, faz mais coisa, voltado para aquilo que você gosta, que você vai ver que outras áreas são meio que parecidas. Então você vai abrir um campo para você. Então acho que tem que começar muito cedo e é um trabalho longo. E trabalho, como você falou, de colaboração. Não é empurrado. É eu e você. Eu tô acreditando em você. Tô mediando o conhecimento que eu tenho, que tá ao seu redor, para você, e a partir disso você vai criar algo. O que vai ser, só sua jornada vai dizer. Perfeito. Que momento reflexivo, né? Eu vou escrever. Esse momento, é uma vibe reflexiva. Não foi. Insights, muitos insights. Mas foi muito top. Isso daí me fez recordar um educando que, quando nós o recebemos, ele era taxado da pior maneira possível, né? O próprio pessoal que encaminhou ele para já chegou taxando, né? De forma absurda. Olha, toca o terror na sala. Não deixa professor nenhum dar aula. Não fica 1 minuto sentado. Aí vai a gente e recebe essa criança. E a gente já recebeu ele com um olhar infectado. Sim. Né? Que a gente já vai olhar para ele de forma diferenciada, porque foi o que recebeu nos relatórios e tal. A criança entra lá e, de fato, o primeiro dia foi muito difícil. A primeira semana, absurdamente difícil. Não teve educador que não sentisse o peso do rótulo daquela criança. Mas aí é que tá a diferença, tá? A diferença é que a gente buscou sentar, sentamos numa reunião pedagógica e a gente foi ver que tipo de intervenção era que a gente poderia fazer para estar mudando aquela realidade. Nós fomos conhecer a realidade da criança, era uma realidade totalmente cruel. Uma família extremamente desestruturada. Pai alcoólatra, mãe vivia de certa forma em prostituição, as irmãs eram ao léu. Então, assim, a intervenção foi abordagens de afirmação para ele do início, quando ele colocasse o pé na instituição, até quando ele fosse embora. E a gente começou. Ele já entrava daquele jeito, balançando os braços que parecia que tinha uma asa, já marcando presença, Isso, né? marcando presença, assim, tô chegando. Entrava desse jeito, oi fulano. Ele não aceitava toque. Não aceitava toque. A gente sempre assim, oi fulano. Fazia ele parar quando ele estivesse entrando no portão. Oi, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. E quando ele faltava, ei, fez falta, viu? Sim. Nós notamos que você faltou. Oxe, professora. E seguia, né? Eu sei que isso se estendeu durante um tempo. Até que esse menino ele começou, de fato, a mudar. Com a intervenção de todo mundo. Tudo quanto era colaborador lá da instituição fazia diferença na forma de conversar com ele. Tratava ele de forma educada, de forma receptiva, respeitosa, porque também às vezes o que falta a gente quer ser tratado com respeito por parte de qualquer criança, de qualquer adolescente jovem, mas a gente não quer tratar com respeito. Acha que por ser criança você pode falar de qualquer forma, e não é assim.
né? Nós sabemos que na educação formal, não formal e informal requer respeito. Exato. Independente de Tá qualquer lidando com coisa. pessoas, né? Exatamente. Então... E esse menino teve um dia que eu recordo claramente, foi na minha oficina, era de Jogos Pedagógicos de Língua Portuguesa, e eu coloquei um momento em que eles tinham que fazer uma produção textual. E esse menino, ele não pegava no lápis para escrever, mas nesse dia ele começou. E ele entrou no encontro, né? Nós fizemos toda a abordagem de receptividade e tal, e no momento de cada um se destinar, ele foi assim para um cantinho da sala e começou a escrever. Quando esse menino terminou, ele entregou um texto que foi a coisa mais linda do mundo, falando sobre a vida dele. Era um texto sofrido, mas ele contou a história dele naquele texto. E aquele texto ele foi levado para a reunião que teve junto com toda a equipe. E quando a equipe leu, a gente quis dar até uma premiação para ele como o melhor texto da sala. E ele ficou... Aquela questão da certificação, Isso, tá entendendo? exato. De você valorizar o outro. A partir dali, realmente, o comportamento dele começou a mudar. Aquele menino começou a melhorar em tudo quanto era atividade. Mas por quê? Porque a gente estava o tempo todo no pé dele, retirando o rótulo que tinham colocado nos olhos. E ele passou a se enxergar como alguém que, de fato... Tinha valor, Eu né? sou bom em escrever. Tanto é que chegou um momento em que ele dizia... Quando era para produção de cartaz, alguma coisa assim para colocar nos corredores. Tia, eu posso escrever? Eu sou bom em escrever, tia. Oh. E aí foi, Bonitinho. ele começou a participar com os outros, entende? Se sentir parte do meio. Isso foi muito bacana. Perfeito, Muito perfeito. bom. Esse exemplo que você citou tem uma teoria que justifica o que vocês fizeram, né? Dentre tantas teorias que tem na educação, mas uma que se encaixa perfeitamente é a teoria das inteligências múltiplas. Já ouviram falar? De Howard Gardner, que ele fala exatamente nisso. Você conseguir extrair ou perceber no educando, no aluno, no que ele é bom e valorizar isso. Independente da disciplina que você lecione. Se você leciona com o inglês, por exemplo, e ele não tem lá tanta aptidão para o inglês, mas você vê ele batucando na mesa, aquele menino tem inteligência musical. Use isso a seu favor. Exato, valorize a inteligência musical que você tem. É isso. Eu não curto muito língua portuguesa, mas faz uns cálculos que é uma beleza. Inteligência matemática, valoriza essa inteligência. Mas aí a gente volta, a gente conversa, mas bate sempre no mesmo ponto, que é: o professor precisa ter a sensibilidade de perceber e disposição para, além de perceber, valorizar e trabalhar em cima da habilidade do aluno. Mais uma vez, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Mas também trago o outro ponto, né? Que, além desse contexto, a gente precisa observar que o professor, ele atende mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sim. Então, por mais que a gente saiba, o educador, ele tem que fazer isso e tal, tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que conseguem. Mas o percentual de pessoas que... Não consegue, Exato. bem maior. É bem maior. Bem maior, porque de fato é muito difícil para um professor encarar uma turma com 50 adolescentes ou 50 crianças, enfim, independente da faixa etária, e observar essas inteligências e trabalhar de forma individualizada na mesma proporção em que você tem que dar o conteúdo da sua disciplina. É um trabalho de super-herói, minha gente. Sem condições. Mas nós somos super-heróis. Somos, de fato. Mas sim. Nós somos super-heróis. É uma coisa que, sei lá, sabe? Tipo, um psicólogo, ele atende uma pessoa por vez. O médico, ele atende uma pessoa por vez. O professor, ele é obrigado a atender mais de uma pessoa por vez. Cada cabeça é um E universo. somos uma classe tão desvalorizada. Demais. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Pra você realmente ser um professor educador, é muito amor pela sua profissão. Muito mesmo. Digo nem a profissão, mas as pessoas, né? Eu acho que é bem isso mesmo. É amor às pessoas. É amor às pessoas. Mas e como é que desenvolve? Porque a gente tem muitos professores, como foi dito, que não conseguem se adaptar. São professores há 20 anos. Isso. Nunca fizeram nenhum tipo de formação ou não quiseram, enfim, qualquer que seja o motivo, não tem essa veia do educador em si. Porque assim, quando eu vejo um professor, que eu falo pela experiência que eu tive em escola, Sim. aplicando o conteúdo de uma forma chata, porque o conteúdo em si, ele não é atrativo. isso. E o professor ainda ele
aplica da forma pior possível, assim, do ponto de vista de prender o aluno no assunto, para ele prestar atenção e apreender, que é diferente, é a pior coisa. Assim, me inquieta. O professor, ele podia, de tantas formas, transformar aquele conteúdo de uma forma mais palatável para o aluno, que ele conseguisse. Mais concreta, a pizza, você, por exemplo, aí os exemplos que podem trazer são infinitos, mas os professores precisam desenvolver, aqueles que não têm naturalmente essa veia do educador, precisam desenvolvê-la. Como desenvolver? Aí tá a questão. No meu ver, o professor, ele nasce educador. Quando ele tem de ser essa educador. perspectiva também. Entende? Eu acho que o olhar de educador, ele nasce com o professor. O professor, você consegue desenvolver a profissão de professor. Isso. Mas Diploma de licenciatura e... Você não consegue desenvolver a base de educador. Você tem que você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter o cuidado com o outro, o respeito com o outro. Bem antes de se tornar professor, você é educador. Isso. Então, assim, quando a Carla, ela fala que fica inquieta quando ela vê, né, algum jovem, algum adolescente sem conseguir colocar as habilidades positivas que tem, então isso inquieta ela tem a base de educador, né? Porque ela não se importou unicamente com, quantos que responderam? Isso. Mas, poxa, por que fulano não respondeu? Não consegue ver qualidades em si. Por que ele não conseguiu aqui colocar nenhuma palavra positiva sobre ele? Né? Então, se isso te inquieta, é porque a sua base de educador, ela nasceu com você. Isso. O professor, a gente vai se formando através de qualquer licenciatura que a gente faça, mas a base de educador, eu acredito que a gente já nasce. Eu acho também. Já nasce com ela. Quando você olha para alguém e você se preocupa com essa pessoa, você tem um olhar humanitário. Então, você tem um olhar de educador. Você consegue ver o outro como agente de transformação na própria vida. Mas que para isso precisa de caminhos. E a gente é quem tem que orientar, né? Tem que mostrar os caminhos. Não é escolher e nem dizer a ele por onde ele deve ir. Por onde, como é a mas é de fato formal. mostrar para que ele consiga ser o protagonista da própria história. E olhar e escolher o que ele quer. Tem um exemplo no ensino médio que eu tive um educador que não era professor. Por quê? Ele não era formado em licenciatura em matemática, mas ele era educador de matemática. Sim. A aula dele era incrível. Como ele aplicava a disciplina, prendia todo mundo. Ele tinha um momento de reverência, brincar com os alunos, trazer o exemplo, ser sério, cobrar atenção, cobrar atividade. E cobrar atividade de um jeito criativo. Ele tinha uma regra na sala, professor Lenilson, ele tinha uma regra na sala, se o celular tocasse na sala, você tem que trazer uma caixa de ou bombom ou pelota pra todo mundo da Eu sala. ia adorar essa aula. Oxi. Todo mundo fala. Eu conheço essa história e nem foi meu professor, viu? Teve um caso que um aluno tava com o celular em cima da mesa e tava a mochila em cima. Ela sentiu o celular vibrar antes, ela arremessou pra fora da sala. Professor, tocou lá fora. Eu não vou precisar trazer. Ele tava escrevendo no quadro assim. Deu sorte, viu? Se tocasse na sala, tem que trazer. Você vê, todo mundo cai na gargalhada, o assunto continua, ele continua dando aula. Depois ele conseguiu a licenciatura dele. Mas você vê que antes, como você falou, ele já era educador. Isso. Ele tinha esse olhar pro aluno. Então, mas eu ainda assim, acredito que dá para desenvolver. Porque a partir daquele momento, vendo ele e outros professores dando aula, você vai desenvolvendo esse olhar. Talvez seja mais educadores espalhando essa veia de educação. Inspirando. Isso, inspirando, perfeito. Isso, a palavra isso, seria isso. essa. Inspirando mais educadores. Aí pode ser em momento de formação, com professores que já atuam, para que eles tenham esse olhar. Aí em qualquer atividade que o professor, que é educador, está em sala, ele vai cativando um aluno. Eu acho que foi em 2017 que eu fazia parte da União Municipal. A gente foi nas escolas e foi perguntando na atividade que a gente falou assim: Enem, esses alunos aqui querem entrar em faculdade, o que eles querem fazer? Na nossa cabeça, o que vocês esperariam que iam dizer mais? Médico, engenheiro, advogado. O que a gente mais ouviu? Psicólogo, professor, pedagogo. A gente não ouviu esses professores, porque aquela geração estava sendo formada por professores educadores. Então o olhar deles estava sendo inspirado por esses professores. A profissão deles mudava. Você vê que não é mais uma profissão que atende um ou dois. Isso. Era uma profissão que cuidava de todo mundo, de modo geral. Isso. Né? Perfeito. Gosto dessas reflexões. E detalhe, a gente reflete, aí fica naquela pausa. A gente reflete depois.
Nossa. Uau. É porque de fato faz pensar, né? Faz pensar. Com relação a esse exemplo do Lenilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu lembra de algum conteúdo específico que ele trabalhou? Sim, ele fez olha, o cara era um gênio. Ele fez uma gincana em sala, onde a gente tinha que responder diversos assuntos. Ele colocou fração, ele colocou equação de segundo grau, a miserável da Bhaskara. O ranço de muita gente. Isso. E cada um ia pontuando. Grupos diferentes iam pontuando à medida que fossem respondendo mais rápido. Ele colocou todos os assuntos de uma vez. E não foi chato. Foi uma competição amistosa em todo mundo. Teve a zoação pra quem perdeu, claro. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E esses momentos são muito bons. Véio. Esses marcam. momentos. Isso, marcam. Pra sempre. Exato. Ai, marcou o Alan. Exatamente. É porque no fim das contas, como a gente já sabe, vale frisar e repetir, o que fica dentro da gente, nas experiências que nós temos, não são os conteúdos que o professor trabalhou, não é a Bhaskara que você viu aleatoriamente e não consegue mais aplicar na vida, mas é sobre o que o professor deixou em você. Isso. A marca que ele deixou em você. A maneira como ele tratou você, a maneira como ele tratou todo mundo, a maneira como ele abordou. Então não é a matemática em si, Sim, mas é como ele abordou que tanto isso. pode ser positivo quanto negativo também, Isso. né? Exatamente. Porque tem professores que também... Aí é onde entra, sabe? Eu, trazendo um exemplo, né, gente? Professor do que mais tem é vivência. Um exemplo tá com as 2 semanas de uma turma que eu peguei recentemente, um primeiro ano. Primeira série, né, atualmente mencionada. Geralmente as turmas de primeira série do ensino médio, elas são evitadas por professores, porque é transição. Geralmente turmas de transição tá passando por processos de mudança. Tá saindo do 9º ano com a cabecinha de ensino fundamental e migrando no ensino médio, ainda com a cabeça de criança. Imaturos, né? Muito imaturo. Então gosta muito de brincar. Então muitos professores preferem evitar e pegar a partir da 2ª série, porque eles já estão mais maduros, né? E aí, quando eu mencionei que eu ia pegar a turma da primeira série, a turma F, todo mundo, meu Deus, você vai surtar. Meu Deus, estou imaginando turma F assistindo. Turma F. Aí, vou nem citar o nome do criatura, a turma F. Aí todos os professores, a mesma visão sobre a turma F, sabe? Ah, é a turma assim assado, vai ter o aluno X, vai ter o aluno Y, como geralmente acontece sob a perspectiva de quem já trabalhou com aquela determinada turma. Aí eu cheguei no primeiro dia de aula, aí o aluno que senta na frente, a senhora já conversou com os outros professores para saber como é essa turma? E eu, Meu já. Deus. Já. Pois é, a primeira pergunta, sabe? Eu já conversei, sim. A senhora está preparada? Eu, sim, tranquilo. Aí fiz a dinâmica com eles, já no primeiro dia de aula e tal. E aí eu já fui jogando o papo de... Não pensem que eu vou tratar vocês da maneira como vocês estão comumente sendo tratados, como o aluno X é o tal, o Y é o tal. Eu não tenho essa perspectiva. Sim, muitos professores falaram acerca de vocês, mas a minha perspectiva sou eu que vou ter pela vivência que eu vou ter com vocês. E eu não quero contaminar essa minha perspectiva com o que eu ouvi falar. Aí quando eu estava falando sobre isso, já chamou a atenção de alguns, sabe? Isso sempre dá certo. E eu faço isso com todas as turmas. Eles não gostam de ser rotulados. Quem gosta de ser rotulado, né? Ninguém gosta. Então quando chega um professor, e eu sempre faço isso com todas as turmas, já ouvi falar de vocês, é normal a gente ouvir características de determinadas turmas na sala dos professores, mas eu não vou me contaminar pelo que eu ouvi falar de vocês. Eu quero ter a minha perspectiva acerca de vocês. Aí isso já faz com que eles fiquem mais próximos, fiquem mais perto. E resumo de tudo isso, a gente sabe que tem os alunos que vão dar mais trabalho, aqueles que não dão tanto, né? Mas quando você está disposto a de fato chegar junto e pensar em abordagens distintas, você consegue cativar. Com os meninos, que geralmente os que sentam no fundão são meninos. É mais raro as meninas sentarem no fundão. É uma ou outra, mas a grande maioria são meninos. Se você souber fazer uma abordagem para cativá-los, você vai conseguir ganhar facinho. E a abordagem com eles tem de ser diferente. Não tem como você pegar uma turma e trazer a mesma abordagem com o pessoal que senta na frente, que geralmente são os mais nerdzinhos e tal, e querer pegar a mesma abordagem com a galera do fundão. Com a galera do fundão eu marco lanche, eu pago coca.
é diferente, entendeu? E a galera da frente. A galera do fundão. A galera da frente já é outra coisa, né? Já tá participando. A galera do meio é o meio termo, geralmente. É o meio termo. Em cima do muro, né? É o em cima do muro. Às vezes eu tô na vibe de fundão, às vezes eu tô na vibe de nerd. Mas a pegada, de fato, precisa e necessita ser diferente. Porque se você entrar numa sala de aula com a visão de professor, não educador, mas de professor, pensar no planejamento e querer que aquilo sirva para todo mundo, vai só ter dor de cabeça, vai sair frustrado em todas as aulas. E outra, que eu ouvi de um professor e eu fiquei com o coração pequenininho de verdade quando eu ouvi. Esse mesmo professor que estava falando da turma F, foi o mesmo que disse que entrou nessa turma e falou: eu bati a real com eles hoje. E eu disse que eu não quero ligação afetiva com eles. Eu sou professor, não sou amigo. Exato. Eu sou professor, não sou amigo. O meu papel aqui é trabalhar o conteúdo e tal. E falando como se tivesse, sabe? Se vangloriando. Se vangloriando. E quando eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus. Bichinho. Eu conto ou tu conta? Entende? Exato. Olha assim pro outro. Quando eu ouvi, eu digo, caramba, velho, isso não é coisa pra professor tá falando mesmo. diante de uma turma. Não quero ligação afetiva com vocês. Nossa. Entende? Então, assim, se a gente for realmente parar pra refletir em coisas que a gente fala, é muito mais do que o conteúdo que você trabalha, mas coisas realmente que você fala, no cuidado das palavras que você vai ter. Um outro exemplo, se eu for dar exemplo, eu vou passar o podcast todinho, mas eu fecho nesse aqui. Foi com a turma de segundo ano passado, a semana passada. Eu entrei na turma e eles estavam muito tristes. Eu percebi uma vibe bem pra baixo. E aí eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Aí eles mencionaram que na aula anterior um professor tinha dado um sermão, que é normal a gente fazer, mas a abordagem tinha sido muito dura. Eles estavam falando disso, né? Que, enfim, eles ficaram muito pra baixo, se sentindo como... sentidos. Exato, muito sentidos, como tipo, essa turma, entendeu? E aí eu brinco muito nas minhas aulas, eu gosto muito de tirar onda. Aí eles, professora, é muito diferente quando a senhora entra. É muito diferente. E claro que eu fico feliz, né? Pô, se achando. Também. Mas não é nem isso, sabe? É por saber que tá gerando um impacto diferente. Por saber que eu não tô indo na mesma vibe que a maioria. De eles ouvirem aquilo de outros professores, porque eles disseram que todos os professores estão falando X, Y e Z deles e eles estão ficando mal. Mas quando a senhora entra aqui, a gente sente que não é bem assim. Eu disse, oxe, mas vocês são assim, uma turma alegre, uma turma massa, participativa e tal. Aí uma mencionou a presidenta, a representante da turma, que geralmente é a mais nerdinha. Ela disse, que pena que é só a senhora que vê a gente assim. Você decidiu olhar pra eles assim. Entende? Mas você entende a importância disso. Exato. Nossa, a fala dessa menina foi forte. Tá vendo? A importância realmente de você entender sobre o impacto que a sua vida pode gerar na vida de outras pessoas. Você entra numa sala, é 1 hora de aula. Mas não é só 1 hora de ministração de conteúdo. É de você estar descontraindo com a turma, é de você estar enxergando ele sob uma perspectiva diferente. É de você estar criando laço afetivo com essa turma. Você tem que criar. Que talvez em casa você tem que não receba. Que talvez da família não receba. Que aí você chega na escola e ouvi taxado. Isso. Sabe, eu vi um professor dizer, não quero criar laço afetivo triste, assim, com você. O fato dela ter dito, né? É uma pena só a senhora enxergar a gente dessa forma. Isso eu muito lamento, terrível. de verdade. É eu consigo enxergar. Eu gostaria de citar nomes, mas obviamente não vou fazer isso. Mas eu consigo enxergar 2 professores com essa pegada de educador. Que quando eu entro em outras turmas, porque todos os professores, em todas as turmas, nem todos os professores dão aula, né? Então, lamento por algumas turmas não terem aula com determinados educadores, que eu sei que existem na escola. Sim. Mas quando eu entro em algumas turmas que já teve o impacto desse outro educador ou educadora, e eu vejo a maneira como eles falam, eu fico realmente muito feliz. Que eu sinto, tipo, essa pessoa está gerando um impacto positivo na vida desses estudantes.
E, enfim, eu não vou estar trazendo relatos porque são muitos. Mas é isso. Eu acho que resumindo, é isso. A gente fala muito de ensino humanizado e tal. Acho que é uma forma de você desenvolver um professor e um educador. Se ele tiver contato com conteúdos de ensino humanizado, ele pode se converter. Vai se converter. Não, ele pode aflorar o que já está dentro dele, né? Mas eu acho que existe a possibilidade de você não ter, sabe? Não ter nada dentro dele. Mas com a experiência e com a vivência, ele passar a ter. Eu acredito muito nisso. Eu acredito no viés de que você nasce com essa raizinha, mas também acredito no viés de que você desenvolve através do olhar sensibilizado com a experiência da sala de aula. Isso. Entendeu? Muitas vezes nem na sala de aula, né? Na vida. Na vida. Exato. Eu falo sempre, adoro conversar com gente velha. Não sei, companheiras, estão na melhor idade. Estou entendendo agora. Mas é porque eu... A gente aqui na mesa, ele conversando com a gente. Adoro conversar com gente velha. Ué. Ok. E eu 15 anos. O educador, o senhor tem quantos anos? 50? Eu... Não. 50? Poxa. Se eu tenho tanto cabelo branco, é que eu tenho espírito de velho. Eu sou um jovem idoso. É por isso que eu digo. Mas porque são pessoas que geralmente viveram a vida, passaram por... Só de imaginar que uma pessoa viveu uma vida totalmente diferente da minha, mas passou por momentos que eu passei e teve desfecho totalmente diferente. Eu reflito muito. Nem um pouco, né? Nem deu pra perceber. Não, três pessoas refletindo aqui na mesa. E como a gente conversou aqui muito, a gente pode dizer que pessoas que viveram a vida e aprenderam muito com ela se tornaram educadores. Aqui na cidade tem um senhor que ele ensina a tocar violão. Sim. Que é do Fernando Marinheira, que ele aprendeu também, tanto dois ofícios, né? Que ele aprendeu a tocar violão com outras pessoas, que ele conversou comigo, ele falou, não, eu aprendi a tocar violão com caminhoneiros. Foi na época que eu trabalhava com caminhoneiro, a gente tinha uma viola e eu aprendi. Ele desenvolveu algo que pra quem é músico sabe que é ou nasce ou não tem, que é o ouvido absoluto. Ele consegue tirar a música de ouvido. Sim. Isso é muito difícil. Demais. Não é isso. E ele também desenvolveu o artesanato nele. Ele faz esculturas de madeira. Você vê, ele é um educador nato. Ele dá aula para criança. Ah, cobra quanto? Eu tive aula com ele, acho que uns 2 meses. Eu paguei R$1. Eu tive um tempo também. Pronto. E é muito bom isso, porque ele é uma pessoa, como você falou, tá disposta. Eu fui a única que não tive. Perdeu. Não tem aptidão pra cordas. Essa inteligência precisa ser aflorada. Pois é. Não é isso? Atriz. Né? E tá vendo? Aí, e é uma pessoa que é já idosa. Ela já, assim, a gente nunca conversa nem pensa com pessoas, e principalmente pessoas próximas, pensando no fim da vida delas. Mas é uma pessoa que tá aí com muito conhecimento para dar para todo mundo, sem cobrar nada. E o quanto contribui, né? Isso. E ele faz essa ponte de ele ser a ponte com as crianças. Ele dá muita aula para criança. A essa criança que muitas vezes, por exemplo, na escola, ela não é boa em matemática, não é boa em língua portuguesa, mas é um excelente músico. Isso. É com ele que essa criança vai aprender, não vai ser na escola, infelizmente. Então, como a gente trata, eu digo isso, como a gente é como sociedade, é reflexo de como a gente trata nossas crianças e nossos idosos. O meio do caminho somos nós que fazemos para um ou para outro. Perfeito. Tanto para o novo que a gente. A gente está na educação. Então, seja na área formal ou informal, a abordagem que a gente está levando para essas crianças somos nós que decidimos. A gente faz nosso papel como educadores, os professores educadores fazem a deles, os só professores também, e os educadores da vida nesse meio termo. E todos se complementam. Isso, perfeito. Isso. Porque não tem como você beber de uma fonte só. Não. Exato, De forma alguma. Diversifique, converse com muita gente, aprenda muito, principalmente aprenda com os erros dos outros. Porque é a maneira mais segura de aprender, né? Exato. É menos dolorosa. Bem menos dolorosa, pessoal. Isso. É. Por isso que às vezes quando manhã fala, menino, tomara que você faça não sei o que e quebra a cara. Mãe, ela fala porque foi da maneira que ela aprendeu a expressar esse aviso, né? Fulano, não faça isso. Porque eu já fiz, já quebrei a cara, eu tô falando pra você não fazer. Quero fazer, mas você não é todo mundo. Todo mundo tá fazendo, mas você não é todo mundo. Muito bom, perfeito, gente. Não Excelente Foi papo. muito bom o nosso Muito bom, muito bom. Perfeito mesmo. Vocês querem levantar mais algum ponto? Não, é só dizer, reafirmar, né, que ambas as educações, elas são importantíssimas, tanto a educação não formal quanto a formal e a informal também. Vamos puxar um ganchinho para informal, né?
Porque eu aprendo muito com meu pai, com minha mãe, pra vida toda, assim como eu sei que vocês também. E dizer que nenhuma tá à frente da outra, elas estão pra estar se ajudando. Quem tem que ter, de fato, um olhar de sair da zona de conforto e buscar introduzi-las em todas as áreas da vida, somos nós, agentes de transformação. Né? Nós temos todo o poder nas mãos. Perfeito. Nós somos os mágicos de Oz, né? Fazemos tudo acontecer. Perfeito. Muito bom. Perfeito. E aproveita a oportunidade, e apesar da ausência do Felipe, nós trouxemos aqui o exemplo do Instituto Girassol, que atua no município de Boca da Mata exclusivamente, né, mas que causa impacto em rede nacional. Isso. Mas puxando também o ganchinho para 26 Treinamentos. 26 Treinamentos é uma empresa que no momento está com um vínculo mais digital. E nós temos aqui presentes na mesa do podcast pessoas que estão trabalhando de forma voluntária na 26 Treinamentos, com a mesma ideia, com a mesma mentalidade de propagar o conhecimento, fazer com que as pessoas vejam que conhecimento, quando aplicado, traz crescimento. Tanto é que 26 necessariamente, vem da junção do nosso maior propósito da empresa, que é crescer e contribuir. Então a gente acredita que cresce na mesma proporção que contribui, cresce junto e assim sucessivamente. E as pessoas que estão aqui na mesa acreditam nesse princípio. O Alan, ele, como a gente já falou no início, é o editor oficial dos Profs Podcast. Não cobra nada para fazer o serviço. Veio com a pegada de quero ajudar. Quero Adoro ajudar. Voluntariado, gente. Pois é, quero ajudar. E tem contribuído muito e nos fazendo crescer também. A gente está crescendo junto. Então, o mesmo princípio como eu falei, da 26, né? Crescer e contribuir. Flávia, do mesmo jeito, ela está na 26, não necessariamente nos Profs Podcast, mas ela está em um outro projeto desenvolvido pela empresa, que é o Mova-se. Em outra oportunidade vocês vão conhecer. Coordenadora executiva do Mova-se e da 26 Treinamentos. Ela é CEO? E Felipe que não está presente, mas é host dos Profs Podcast, é sócio desse outro projeto que a gente está fazendo. Enfim, são 4 professores que atuam nas distintas modalidades de educação, na educação formal, não formal, informal, mas que de todo modo a gente se uniu, se juntou com o mesmo propósito, com o mesmo princípio de levar informação para que vocês pensem e vejam que existe possibilidades de um mundo aí fora e comecem a pensar de fato fora da caixinha onde vocês foram criados, independente do ambiente que você tenha sido criado. E é isso. Finalizamos. Chegamos ao fim deste papo. Chegamos ao fim desse papo. Infelizmente. E se vocês quiserem nos acompanhar de forma individualizada, temos as nossas redes sociais, certo? Alan, qual é o seu Instagram? @AlanSantoA. 98. Vocês vão decorar esse jeito, que eu já decorei. Sério, viu? Até hoje eu não entendi assim. 98. Não, é porque assim, eu tenho que transformar uma falha em algo bom. Eu tava digitando, porque eu mudei o nome. Recentemente. Aí, é porque assim, eu tava digitando, no Discord, o Santos perdeu um A. Quem perdeu o S, ganhou um A, né? Aí ficou Santoá. Santoá. E ele não quis corrigir. Tá lá, gente, vai ficar Deixa lá. Já virou marca pessoal, Santoá 98. E o seu Instagram? Agora está incontrável. Incontrável porque eu dei dicas. Foi, gente, que era terrível, viu? Acho que nem a NASA me achava. Tava uma frase no Instagram dela. Jogo da velha, hashtag, eu pensei. Meu Deus. Enfim, flavialeticia.costa. Olha só isso, @flavialeticia.costa. Felipe não está presente, mas vou reforçar o arroba do Felipe, @Felipe, com 2 Is e 2 S, Santos. E o meu Instagram, @Prof. Carla Costa. E você vai nos encontrar no @Os Profs Podcast, no YouTube, no Spotify, no TikTok e também no Instagram. E Alan, editor, lembra de colocar os arrobas. Todos aqui. Todos aqui. E é isso, a gente vê vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. E se tiver curtido, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí. A gente vai se encontrando nos próximos episódios da vida. Perfeito. Bye!
Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Vamos começar? Quero te adorar, Senhor. Ui, a irmã entrando fora de tempo. Aquela depois do playback, né? Que tipo, Foi sim. atrasou.